nosso evento é sobre cibersegurança de uma maneira geral, mas também foca, obviamente, como notaram nas apresentações tanto do Henrique como da Margarida Leitão Nogueira, muito na NIS 2. E é por aí que eu vou começar a minha entrevista. Depois, obviamente, vou fazer algumas questões um bocadinho mais sobre cibersegurança como um todo, mas começando aqui pela NIS 2 e sabendo que está a chegar, como vimos, e que entra em vigor ainda na primeira metade deste ano, como é que o David, como executivo que tem de tratar destes temas da cibersegurança e, obviamente, da NIS 2 também, como é que olha para a regulamentação e o que é que sente que as organizações como um todo vão ter mais dificuldades? Muito obrigado, primeiro de tudo, pelo convite para estar aqui esta manhã e falar sobre este tema. Eu diria que parte positiva, não é? Há aqui alguns aspectos muito positivos. Por um lado, a NIS 2 traz alguma harmonização a nível da União Europeia daquilo que são as medidas de cibersegurança de um conjunto de entidades. E, independentemente de cada país depois, evidentemente, fazer uma transposição local ou nacional, não é? A verdade é que haverá alguma harmonização mínima daquilo que são os padrões. Eu acho que isso acaba por ser muito, muito positivo, e especialmente para nós, em particular, em Portugal, é positivo, porque tipicamente não somos propriamente dos países que têm mais maturidade deste ponto de vista. Por outro lado, também traz um foco diferente ao tema da cibersegurança dentro das organizações. E há aqui alguns requisitos que efetivamente podem ser transformadores. E já foram mencionados ainda agora na apresentação anterior. O facto de haver uma responsabilização maior dos órgãos de gestão de topo pode ser transformador, não é? Traz a cibersegurança para um patamar onde em algumas organizações ainda não chegava. Por exemplo, o facto de existir a nomeação de um responsável de cibersegurança, até pode não ser alguém que esteja a desempenhar esse papel a tempo inteiro, não é? Com foco exclusivo, mas o facto de existir uma responsabilização já é também um desenvolvimento muito positivo, não é? E por último, também já foi mencionado, não é? Mesmo o facto da questão da gestão de risco de terceiros acaba por ter um impacto no ciberespaço nacional positivo. Porquê? Porque mesmo entidades que não estão diretamente abrangidas pela NIS 2 vão acabar por ser impactadas. Porquê? Porque aqueles que estão abrangidos vão começar a ser um bocadinho mais exigentes na sua cadeia de valor. Portanto, tudo isto acho que vai trazer um impacto muito positivo. Os desafios, eu diria que são completamente diferentes, tendo em conta as entidades, não é? É bom lembrar que já existia uma NIS 1, não é? Portanto, as entidades que já estavam abrangidas pela NIS 1 e entidades tipicamente em setores essenciais, setores críticos para o ciberespaço nacional, essas, quer dizer, as alterações não são assim tremendamente diferentes. Portanto, eu creio que vão ter muita facilidade, não é, em adaptar-se a um conjunto de requisitos novos, muitos dos quais na prática já cumpriam e já vêm de trás. Depois teremos uma segunda camada, que são se calhar empresas já com alguma dimensão, que têm equipas de cibersegurança, se calhar próprias, não é, autónomas, e que aí creio que com alguma relativa facilidade conseguirão atingir, quer do ponto de vista de compliance, quer do ponto de vista mais operacional, conseguir atingir esses requisitos, porque há equipas focadas para lá chegar. Onde eu parece claramente que haverá uma dificuldade muito maior será nas organizações que ou não estavam abrangidas pela NIS 1, não têm equipas de cibersegurança dedicadas, têm apenas equipas da IT, não é? Que têm que chegar a muitos lados diferentes, e aí acredito que sim, que haverá uma dificuldade muito maior. Por um lado, entender os requisitos, não é? Que alguns deles foram explicados anteriormente, e depois conseguir implementar operacionalmente esses requisitos do ponto de vista de cibersegurança. E esses, quer dizer, esses provavelmente vão precisar de ajuda terceiros para conseguir lá chegar, não é? Mas haverá níveis de maturidade completamente diferentes. O David mencionou a segurança da cadeia de valor, e esse é um dos pontos centrais da NIS 2, independentemente se é ou não um dos pontos centrais da NIS 2, é um ponto importante para qualquer empresa, porque, obviamente, todas as empresas dependem de fornecedores, e quanto mais seguros esses fornecedores estiverem, mais segura a própria empresa também vai estar. Perguntava-lhe como é que as organizações conseguem realizar uma avaliação adequada dos diferentes tipos de fornecedores. Eu parece-me que sim, que esse é um dos pontos fundamentais de melhoria da NIS 2, até porque, quer dizer, nós sabemos, não é, por notícias recentes, que esse é um dos maiores riscos que existe hoje em dia. Como é que isto
é possível implementar na prática? Eu acho que a pergunta que fez ajuda a perceber a resposta. Diferentes tipos de fornecedores. Os fornecedores têm diferentes tipos de importância do ponto de vista de cibersegurança para uma organização, e isso até pode ser completamente diferente da importância que têm para o negócio. Não é? Eu dou um exemplo no nosso caso em particular. Não é? Nós temos, por exemplo, fornecedores de café verde, não é? Espalhados pelo mundo, que têm uma relevância muito grande para o negócio, mas na prática, do ponto de vista de cibersegurança, tem uma relevância muito baixa, porque há apenas uma troca de e-mails com esses fornecedores. Portanto, aquilo que... Conto um bocadinho aquilo que, assim, muito rapidamente, que é a nossa abordagem. Nós estabelecemos um conjunto de tiers para os nossos fornecedores, temos 4 tiers para os fornecedores, com critérios definidos, consoante a relevância que têm do ponto de vista de cibersegurança, e depois cada um destes tiers nós fazemos um assessment, não é? Avaliamos esse assessment que fazemos ao fornecedor, pedimos evidências para algumas circunstâncias, e isso dá origem a um determinado resultado. Com base nesse resultado, há aqui algumas decisões, não é? Ou simplesmente aceitamos, não é? Está dentro do nosso nível de apetite de risco, ou sugerimos um plano de tratamento, não é? Que na prática significa que devem implementar um conjunto de medidas do ponto de vista de cibersegurança, ou, eventualmente, se não cumprem um patamar mínimo, então, na prática, entra dentro do nosso processo de gestão de risco, ou seja, abrimos riscos em que, na prática, terá que ser o negócio depois a decidir aceitar ou não trabalhar com aquele fornecedor que representa um risco do ponto de vista de cibersegurança. Eu penso que esta é uma forma de gerir o tema, mas passa precisamente por diferenciar estas tipologias de fornecedores e depois ter uma abordagem, digamos, para cada um deles, consoante a importância que tem do ponto de vista de cibersegurança para a organização. Eu vou aqui saltar a minha próxima pergunta, porque o David tocou num ponto que eu tinha aqui para perguntar, que eu creio que é importante, que é o trabalho do CISO, ou do responsável de cibersegurança, e aqui quando eu digo CISO, obviamente falo do responsável de cibersegurança, mesmo que não possa não ter esse cargo na prática, e a maneira como interage com a administração. E nesse ponto, obviamente, cada empresa é uma empresa, naturalmente, mas daquilo que conhece, os conselhos de administração reagem melhor a métricas de dinheiro ou a métricas de vulnerabilidades? Essa é a resposta mais fácil. Logicamente, dinheiro, não é? Esse é o papel deles, não é? Claro. Evidentemente, não é? Até porque eu creio que, evidentemente, cada empresa é uma empresa, não é? Até mesmo dentro da gestão de topo, há perfis completamente diferentes, não é? Diria que falar de vulnerabilidades até pode assustar um bocadinho, não é? Porque não entender do contexto, se vamos falar com uma gestão de topo e dizer que temos centenas de milhares de vulnerabilidades, aquilo quer dizer, pode-se criar o pânico, não é? Não é esse o objetivo. Eu creio que há aqui 2 linguagens que efetivamente a gestão de topo fala, não é? E aí, independentemente do seu background, e se são mais, digamos, têm um background mais tecnológico ou menos tecnológico, que é os temas financeiros, claramente, não é? E muitas vezes não é fácil para nós, como responsáveis de cibersegurança, ligar todos os riscos com temas financeiros, mas eu creio que a gestão de risco, não é? O risco também é um tema que a gestão de topo está perfeitamente habituada a lidar, não é? Eles próprios têm que gerir risco, assim como nós gerimos de cibersegurança, eles gerem risco diariamente, não é? Portanto, esse sim, eu creio que esse é o melhor caminho para conseguir chegar à gestão de topo e para, evidentemente, transformando, digamos, os riscos mais tecnológicos numa linguagem menos tecnológica, numa linguagem mais de impacto para a organização, para que, evidentemente, consigam entender esse impacto. E eu penso que isto, sim, pode ser transformador, porque, entendendo a linguagem do risco, tipicamente é muito mais fácil potenciar decisões vindas da gestão de topo. Como é que sente que tem evoluído o papel do CISO, ou do responsável de cibersegurança dentro das organizações? Até porque nos últimos 2 ou 3 anos há um número crescente de ciberameaças e, obviamente, que a importância que o CISO tinha, se calhar, há uns 10 ou 15 anos para a maioria das organizações é completamente diferente de hoje. Portanto, como é que tem sentido essa evolução? Eu creio que tem tido uma evolução muito, muito positiva, não é? O responsável de cibersegurança, CISO, ou seja, outro qualquer, era alguém que estava muito focado no tema tecnologia, não é? E tipicamente vendia dentro da organização tecnologia e associado a isso vendia custo.
só. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia o responsável de cibersegurança, CISO, na prática tem que entender o negócio, não é? Como é que a organização funciona e tem que suportar o negócio. Isso tem acontecido cada vez mais. E eu creio que, das conversas que tenho, aquilo que se sente é que cada vez mais a organização e até a gestão de topo acaba por consultar, não é, o CISO ou o responsável para a tomada de decisão. E esse é precisamente o objetivo. Logicamente que o papel também difere muito consoante aquilo que é a organização, não é? Até a dimensão. Há uns dias atrás falava com alguém, não era o CISO, mas era alguém que tinha responsabilidade de uma multinacional europeia que tem uma equipa de cibersegurança de 300 pessoas. Não é? Evidentemente, o papel de um CISO de uma organização que tem 300 pessoas na área de cibersegurança é um bocadinho diferente do papel de um CISO que está numa empresa que tem, sei lá, 5, 6 pessoas numa área de cibersegurança. Os papéis são diferentes, o objetivo final é semelhante, não é? Mas os papéis, logicamente, podem mudar muito, mas a evolução tem sido claramente muito positiva. Eu creio que nós ainda temos tempo para talvez 2 questões. Eu queria fazer esta questão que é muito falada em cibersegurança, mas que de facto nós, enquanto MediaNext, as nossas publicações, não temos abordado tanto, que é o tema do burnout nos profissionais de cibersegurança. Sabemos que a cibersegurança é cada vez mais complexa, tem um grande número de profissionais de cibersegurança a acabar por sofrer de burnout. Como é que se pode gerir esta complexidade com a necessidade de, obviamente, ter as operações sempre a funcionar? Certo, esse efetivamente é um problema. Quer dizer, não só o número, mas a complexidade das ameaças é cada vez maior, o número de tecnologias cada vez maior, o número de alarmística cada vez maior. Portanto, isso gera ansiedade e pode levar a isso. Mesmo o papel falávamos há bocadinho, mesmo o papel do CISO, não é? Há muitos CISOs, mesmo cá em Portugal e fora, que na prática fazem omeletes sem ovos, não é? Portanto, o que é, logicamente, o que leva a esse tipo de situações. Eu acho que, e não sendo logicamente especialista nessa matéria, eu acho que a única forma de gerir este tema e evitar chegar a esse ponto é sermos muito realistas e termos uma definição de prioridades muito clara, não é? Realismo, em que sentido? Na prática nós nunca conseguimos fazer tudo, não é? E temos que assumir claramente que não vamos conseguir atingir tudo aquilo que queremos fazer. Realismo também no sentido que temos que assumir que os atacantes vão estar sempre à nossa frente. Não é? Eu acho que temos que assumir isso, claramente. Nós vamos estar atrás e gerir muito bem prioridades. Eu costumo dizer que, quer dizer, todos os anos eu tenho uma prioridade clara, independentemente de passarmos muito tempo a fazer N atividades dentro da organização. A prioridade é não ter um incidente significativo para as operações do grupo. Digamos, esta é a prioridade. E eu acho que se nós definirmos muito bem aquilo que são as prioridades e não andarmos o tempo todo a correr atrás de coisas urgentes, não é? Eventualmente conseguimos gerir este tema um bocadinho melhor, não é? Organizações em que na prática não gerem prioridades e gerem urgências, eu também acredito que é muito mais fácil chegar a esse ponto. Última questão e mesmo para encerrar, quais é que são os conselhos, ou o conselho eventualmente, que os CISOs devem ter em conta, na sua opinião, claro, nos próximos anos? Eu creio que 2 ou 3 notas, não é? Porque eu acho que todos eles têm uma capacidade extraordinária, não é? Portanto, o que é que eu vejo que é importante, não é? Primeiro, eu penso que nós temos que mudar um bocadinho o paradigma da proteção e estar tão focados na proteção para um paradigma mais de resiliência operacional. Não é? A questão não é tanto se vamos sofrer um ataque, a questão não é tanto se vão conseguir, hão de conseguir mais cedo ou mais tarde. A questão é quão bem preparado estou eu para, quando isso acontecer, conseguir manter ou recuperar rapidamente a minha resiliência. Okay? Portanto, é um bocadinho os conceitos de Zero Trust, não é? Assumir que isto vai acontecer e como é que nós vamos conseguir lidar com isso, mantendo a operação a funcionar. Em segundo lugar, a prioritização. Falávamos há bocadinho, nós não conseguimos andar a correr atrás de tudo, não é? Não paramos o vento com as mãos. Portanto, a única hipótese é prioritizar, não é? É conseguirmos definir, dentro daquilo que são os nossos programas de cibersegurança, aquilo que é efetivamente prioritário. Não é? Aquilo que vai levar à tal resiliência operacional e tentarmos focar os recursos que temos naquilo que efetivamente é prioritário, que os nossos roadmaps, no fundo, acabem por refletir isso. Eu percebo que
é muito bonito mostrar roadmaps, não é? Para a gestão de topo, que quer dizer, é espetacular ver não sei quantas iniciativas, mas quer dizer, é muito fácil depois chegar ou ao burnout, ou então ter que depois dizer assim, quer dizer, metade disto nós não conseguimos fazer, não é? Em terceiro lugar, eu acho que há que aproveitar este paradigma, por exemplo, da entrada em vigor da NIS 2 e cada vez mais passar para modelos de gestão de risco. Basear aquilo que são as nossas decisões, não tanto naquilo que são os paradigmas tecnológicos, não tanto se calhar naquilo que é o push do mercado, mas efetivamente conseguir gerir risco adequadamente, conseguir comunicar risco adequadamente, porque creio que é isso que vai fazer com que haja visibilidade do ponto de vista de cibersegurança na gestão de topo e não uma visibilidade negativa, não é? Que estes tipos são chatos, estão sempre a pedir dinheiro para investir aqui e ali, mas uma visibilidade do ponto de vista de risco para a organização e, ao mesmo tempo, se gerirmos risco, também eventualmente vamos conseguir priorizar melhor e evitar o burnout, que eu creio que é realmente importante nos dias atuais.